sempre na busca do nosso aprimoramento, da nossa transformação moral, né? Essa é a proposta do grupo, que aqui é um grupo presencial de estudos às segundas-feiras na Associação Cultural Espírita Allan Kardec. Estamos aqui em Barra Bonita, no interior do estado de São Paulo. Desde maio, nós temos realizado essas lives da série que intitulamos Berço do Evangelho, com base na obra Antigo Testamento, Berço do Evangelho, lançada por mim nesse ano de 2020, contando para a gente aí a relação, o intercâmbio de primeira revelação, Moisés, profetas, né, os escritos que trouxeram para a gente a revelação do Deus único e a mensagem da promessa da vinda de um futuro Messias, a segunda revelação como Jesus e o seu Evangelho, vivenciando e trazendo para a gente na prática, na realidade, como viver essa vontade divina na nossa vida, e a doutrina espírita consolador prometido por Jesus para relembrar as palavras do Mestre e fazer entender as demais coisas com relação às leis divinas e às leis naturais. Então, 3 revelações, uma unidade para que possamos entender, compreender melhor a presença de Deus junto de nós e, ao mesmo tempo, o chamado a essa nossa transformação de que falamos, né? Hoje estou aqui também, gente, na presença dos nossos comentaristas, já deixando aqui o alô e o boa noite, Mariana Trevisanuto, Ângelo Tesser com a gente também, Andressa Bispo ainda não surgiu, ainda não apareceu, mas ela está ali, daqui a pouco chega com a gente também. Mensagem tema da noite de hoje, lembrando, nós estamos numa sequência dos chamados profetas menores por extensão de escritos, né? E na noite de hoje vamos alcançar o chamado profeta Jonas. No Antigo Testamento, o profeta Jonas, o livro dele, e a mensagem, tema central é o sinal de Jonas. O sinal de Jonas, que é uma simbologia usada pelo próprio Jesus no Novo Testamento. Nós vamos procurar esmiuçar, vamos procurar detalhar, né? Nós vamos ver o livro de Jonas, é um livro curto, gente, é um livro assim que se você for pegar para ler, menos de 10 minutos. Eu fiz um exercício assim de leitura, só leitura, pegar e ler. 8 minutos você lê o livro do profeta Jonas nos seus 4 capítulos, né? Então vale a pena aí, lógico, depois toda uma reflexão, né, todo um pensar aí calmamente sobre o impacto dessa mensagem, e nós vamos pontuar isso a partir da introdução que nós trazemos aqui, resumo, na obra Antigo Testamento, Berço do Evangelho, que pedimos já, primeira referência, para abordarmos entre as páginas 74 e 75 da obra Antigo Testamento, Berço do Evangelho. Quem tiver em mãos, para poder acompanhar conosco, que é um breve resumo do livro do profeta Jonas, o qual eu vou mencionar agora. Período histórico em que se cumpre a missão de Jonas, em torno de 760 anos antes de Cristo. 760 anos. 4 capítulos, como eu disse, tem o livro do profeta. O livro contém, gente, uma simples narrativa. É uma história breve, curta, daquelas que a gente pode usar até para contar para criança, né? Estamos no feriado, Dia das Crianças, né? É algo que a gente pode aplicar até para contar para as crianças, tamanha assim a simplicidade da narrativa do livro do profeta Jonas, né? Conta, então, que Jonas, tendo sido enviado no cumprimento de uma missão à cidade de Nínive, procurou fugir. Ele, Jonas, profeta, fugir para Tarsis. Mas, sendo então surpreendido por uma tempestade, é lançado ao mar, sendo engolido por um grande peixe, uma baleia, em cujo ventre permaneceu pelo espaço de 3 dias. Isso está sendo relatado para a gente logo no primeiro capítulo do livro. No fim dos quais, ao 3º dia, pela sua oração fervorosa a Deus, do profeta, ele é maravilhosamente salvo. Isso é contado para a gente no 2º capítulo. O peixe, o grande peixe, a baleia, né, expele Jonas, joga Jonas para fora depois de tê-lo engolido, e ele ficado lá por 3 dias. Como Deus novamente o mandasse a Nínive,
Pela segunda vez, ele envia o profeta Jonas a Nínive. Na primeira, o profeta Jonas fugiu. Ele para ali partiu e anunciou àquela cidade a sua destruição. É um anúncio assim do profeta. Em 40 dias, anuncia o profeta Jonas, Nínive seria destruída. Mas os ninivitas, acreditando em suas palavras, nas palavras do profeta, eles vão jejuar, eles vão orar e vão se arrepender. E por isso são poupados pela misericórdia divina. Isso está no 3º capítulo do livro de Jonas. Considera-se difícil de resolver a questão do caráter histórico do livro. É certo, porém, que a existência e o ministério do profeta, com os principais fatos da sua vida, são referidos por Jesus Cristo. Como referência aqui, o próprio Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 39 a 41, e também o capítulo 16, verso 4. Além de Lucas, capítulo 11, versos de 29 a 30. Ocasiões em que Jesus não só reconhece de um modo explícito a missão profética de Jonas, mas também, em Mateus 12, 40, descreve a sua estada no ventre do animal marinho, do grande peixe, do profeta Jonas, sendo um indicativo de um outro fato semelhante, que havia de se dar com ele próprio, com Jesus, com a sua estada corporal no túmulo, por 3 dias também. Lembrando que ao 3º dia, Jesus ressurge, a ressurreição do Cristo. Depois de aludir, então, à pregação do profeta em Nínive e ao arrependimento dos seus habitantes, Jesus usa essa expressão. Eis aqui alguém que é maior do que Jonas. Lá em Mateus, nós vamos passar por essa referência também. Jesus está conversando com os fariseus, principal grupo religioso da época e, portanto, responsáveis por guiar espiritualmente o povo de Israel. Não somente nós podemos perceber a ação de Deus no livro de Jonas, mas também uma figura profética da vida e da ressurreição de Jesus Cristo e a atitude de Israel com relação ao chamado do profeta. Consideremos essas 3 figuras do livro e vejamos se podemos aprender as lições que elas ensinam. Concluindo esse resumo, ressalta sobretudo a ação da providência divina ao chamar pecadores ao arrependimento, providenciando o ministério do profeta para anunciar a vontade divina aos homens e as consequências inevitáveis do aceite ou da rejeição à mensagem. Esses são os pontos centrais aí para a gente tratar a respeito dessa mensagem do livro do profeta Jonas, né? E nós vamos procurar pontuar aqui algumas questões que nós entendemos ser bem interessantes, bastante pertinentes, claro, sempre com uma aplicação para os dias de hoje. Nós temos a preocupação dentro dessa série, não só de trazer as referências para que as pessoas passem a conhecer, se familiarizar mais com a mensagem do Antigo Testamento, que é algo que nos falta ainda no meio espírita, e que foi orientação dos próprios benfeitores espirituais e aplicado por Allan Kardec ao longo da codificação, e que, portanto, mais do que necessário, para que a gente compreenda, na segunda revelação de Jesus, palavras, usos, costumes, tradições, sem os quais nós corremos sério risco de extraviar a mensagem de Jesus. Vamos lá então, gente, compreender um pouco mais a respeito desse ministério do profeta Jonas, distante de nós, sem dúvida, em torno de 760 anos antes de Cristo. O sinal de Jonas é o nosso tema. A primeira questão que eu lanço aqui, já olhando, né, dando um olhar periférico, e vou chamar os nossos comentaristas para tratar a respeito
do assunto, né? Eu já deixo aqui alguns referenciais. Como eu disse, o livro do profeta Jonas tem uma narrativa muito simples, né? Assim, é um conto muito espontâneo. E tem um diferencial no livro que é assim, não é o profeta fazendo anúncios, né? Parece que até tem um narrador que fica oculto, que pode perfeitamente ter sido até o próprio profeta Jonas, né? Ele está meio que a contar, a relatar uma experiência, mas que essa experiência está centrada em Deus, de tal forma que se eu ler o livro, do 1º ao 4º capítulo, eu vou perceber que o protagonista da história não é o profeta Jonas. Nós usamos, né, falando que o livro é do profeta, mas o personagem central do livro do profeta Jonas é Deus. Deus age do 1º ao último verso do livro do profeta para levar adiante a sua intenção, a sua vontade, e ele a realiza, deixando orientações muito claras e muito firmes, inclusive ao profeta. Um outro ponto aqui que eu já vou firmar para a nossa reflexão na noite, que tem um diferencial, nos outros o profeta é aquele que recebe a mensagem e sai para anunciá-la, né? Nesse aqui a gente tem uma situação diferente, tem uma postura diferente do profeta Jonas. Ele recebe a mensagem, aceita a mensagem porque era um homem de fé, no entanto ele hesita, ele teme, e é por isso que ele foge. E essa fuga de Jonas tem algo do bastidor histórico que eu passo aqui também para os companheiros que nos ouvem, aos comentaristas, que é assim: Nínive era a capital da Assíria. E a Síria foi um dos povos que guerreou e venceu Israel, dominando Israel por um certo tempo. À época do anúncio da mensagem do profeta Jonas, Israel já tinha saído desse jugo da Síria. No entanto, havia o quê? Aquele ressentimento, né? Aquela mágoa pelo que eles sofreram na mão dos assírios. Então, imagina, e assim, Nínive, sendo essa capital, era também o centro militar da Síria. E o exército de Nínive era conhecido ou reconhecido como sendo um dos mais cruéis, daqueles que não só executavam seus adversários, mas executava com requinte de crueldade. Então imagina, né? Deus chama o profeta Jonas e fala: Jonas, tem uma missão para você. O profeta se apresenta de pronto. Aliás, historicamente, Jonas já era conhecido porque ele já tinha anunciado essa libertação de Israel do domínio da Síria. Então, já era conhecido antes desse anúncio do livro, né, sobre a destruição de Nínive. Quando ele é chamado para fazer isso, imagine o impacto sobre o profeta. Ele disse assim: beleza, vamos para a missão. Qual que é? Anunciar o meu descontentamento, né, com Nínive, pelo desvio deles, da minha mensagem, da minha vontade. Você vai lá falar que eles estão em erro e que eles devem se arrepender e devem se voltar a mim. O Jonas pensou: eu vou para Nínive. Eu vou enfrentar aquela turma que não só mata, mas mata com cruel. É para lá que o Senhor quer me enviar. Jonas foge. Jonas vai para Tarsis. Adentra um navio. É o que é contado aqui para a gente no resumo. Adentra um navio. E lá começa-se uma tempestade com vento, uma tempestade daquelas, e o povo começa a temer pela própria vida. E ali, dentro daquele navio, tinha pessoas que não eram israelitas. Aliás, o hebreu ali era Jonas. E eles vão questionar Jonas, porque no meio de tudo aquilo, Jonas vai descer para a parte de baixo do navio, vai deitar-se, tranquilão ali, dormindo. Aí vão chacoalhar Jonas, né, e vão questionar: Jonas, o que está acontecendo aqui? O problema é com você? E Jonas confessa. Mas sabe o que aconteceu? O Deus em quem eu creio, ele fala a respeito desse Deus para eles, eu fugi de uma missão que ele me deu. Aí caiu a ficha deles que o problema, a culpa, entre aspas, era do profeta, daquilo que eles estavam passando. Aí o próprio Jonas fala: olha, me lança para fora do navio que resolve o problema. E eles, naquele momento, então, percebem o apuro que se encontrava, eles fazem exatamente isso. Pega o profeta Jonas e lança para fora do navio. E aí vem a situação do grande peixe, da baleia, que vai lá e engole o profeta Jonas. E aqui, gente, por favor, nós não vamos ficar questionando, nós não vamos ficar brigando.
se foi isso exatamente que aconteceu ou não, se é possível o homem ser engolido e ficar inteiro dentro da barriga de um peixe por 3 dias lá, e depois o peixe devolver. Volto a dizer, gente, todas as histórias ilustrativas que nós encontramos no Antigo Testamento, nós ficamos com a mensagem. O que essa mensagem quer dizer? Né? Essa forma ilustrativa de se contar, de criar impacto no público que está ouvindo. Era uma das formas de pedagogia utilizada pelo Médio Oriente para fixar as lições. Então, é com esse olhar que nós vamos, né? Nós não vamos aplicar algo aqui do nosso Ocidente no século XXI para interpretar algo que está há quase 3 milênios atrás. Então, usando o olhar deles, nós vamos ficar com a situação. Por que Jonas engolido pelo peixe? E o que aconteceu dentro daquele ventre por 3 dias? Que Jonas é expelido, jogado para fora, e ele recebe mais uma vez o mesmo chamado de ir para Nínive. E ele vai, anuncia a mensagem, a cidade inteira se arrepende, se volta a Deus. E Jonas, e a gente vai tratar isso na sequência, e Jonas fica descontente com aquela situação. Lembra que eu falei sobre o ressentimento? Jonas guardava aquela mágoa. No fundo, ele não queria anunciar, primeiro, porque ele estava com medo de perder a própria vida no anúncio. E segundo, pensava ele, não é justo Deus perdoar Nínive. Eles deveriam ser castigados. A cidade deveria ser destruída. E nós vamos aplicar com relação a tudo isso, gente, pensando, inclusive, com relação a nós, como é que nós lidamos com os nossos desafetos. Será que nós oramos para que eles tenham esse encontro com as questões espirituais como nós buscamos? Ou será que, no fundo, nós desejamos que eles venham apagar tudo aquilo que eles possam ter feito contra nós ou contra aqueles com os quais nós gostamos, nós nos afeiçoamos, né? Então, são chamados do livro do profeta Jonas para a gente pensar em torno disso, e eu vou chamando a Mariana para iniciar esses comentários com a gente. Mariana, boa noite, seja bem-vinda a mais um estudo do NEP. Boa noite, Emerson, boa noite a todos, boa noite, Andressa, Ângelo. Pois é uma história bem intrigante, e como a gente tem que trazer mesmo a recepção da mensagem em si, porque a discussão em si, se é possível ou não, vamos deixar de lado. E é interessante o seguinte, quando eu li essa lição, eu trouxe assim para o dia a dia. Eu me pergunto assim, muitas vezes o nosso coração, porque Deus fala conosco de diversas formas, né? Deus, a equipe espiritual, não importa como que a gente chama, né? Mas lá dentro nós somos chamados para realizar um trabalho, uma missão, e quantas vezes nessa hora da angústia, por julgamento, muitas vezes nós não fazemos, nós fugimos, assim como Jonas fez. Dentro dessa lição, é que mais me toca esse ponto, sabe? Foi o que mais me tocou mesmo. Quantas vezes nós somos chamados para realizar um trabalho, muitas vezes até estimulados, mas muitas vezes por medo, por preconceito, por incompreensão, a gente acaba não executando. E a vida, né, nós fugimos, e a vida acontece exatamente como acontece nesse navio que aconteceu com Jonas, né? A vida vai nos dando as tormentas para que a gente volta e refaça e retoma aquele trabalho que a gente muitas vezes deixou para trás. São aqueles círculos que a vida nos mostra. Muitas vezes a gente vai, a gente volta, a gente muitas vezes acaba caindo em situações semelhantes para a gente aprender. Falar assim, olha, você fugiu lá atrás, mas você está em situação semelhante agora, você não vai enfrentar? Será que você não vai ir atrás? Será que você não está na hora de você executar o seu trabalho, a sua missão? Tudo bem que nós temos o livre-arbítrio, isso aí é inerente. Podemos optar por fugir mais uma vez ou quantas vezes, mas vem a questão, até quando a gente vai fugir das nossas responsabilidades, dos nossos trabalhos, esperar a vida nos dar essa volta, essa tormenta,
para a gente poder realmente encarar os nossos desafios de frente. Me focou muito essa lição, quando leio assim, falo, Jonas recebeu a tarefa e ele quis fugir, mas a vida mostrou para ele que ele não podia fugir, né? Que seria um caso dessa linguagem tão simbólica, bem alegórica. E aí trazendo essa mensagem para nós no dia a dia. Quantas vezes a gente fizer uma análise, quantas vezes a gente recebe um trabalho, a gente recebe um chamado, a gente recebe uma tarefa, uma missão, uma responsabilidade, muitas vezes a gente sai e se encarrega de falar assim, não, meu filho, não é assim, você tem que voltar e você tem que enfrentar. Legal, Mariana. Tocando num ponto importante aí, que é a segunda chance, né? A segunda, a terceira, a quarta, enfim, as chances que Deus nos oportuniza, né? Porque eu olho com bastante atenção no livro do profeta Jonas essa postura de Deus, né? Diante das nossas hesitações, da nossa covardia e mesmo dos nossos ressentimentos, porque isso está diretamente relacionado à ação do profeta Jonas e também à cidade de Nínive, né? Em tudo isso a gente aprende o fato de que Deus jamais desiste de nós, apesar das nossas fraquezas, né? Reforça aqui o ponto, numa outra referência, já para chamar o Ângelo também, no primeiro capítulo, né? Que é contando aquela situação, aquele roteirinho que nós traçamos aqui, sobre quando vão lançar Jonas para fora do navio, lembrando, Jonas foge da missão, vai para a cidade de Tarsis, entra dentro do navio, começa a grande tormenta, a grande tempestade, e a partir do verso 15 do primeiro capítulo, né, tá aí Jonas 1, 15, 17, é relatado assim: e levantaram Jonas, pegaram o mesmo profeta Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Imagina, né? Eles vendo, aquela tempestade de repente cessou. Ele foi lançado ao mar. Temeram, pois, estes homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Vejam, aqueles que estavam no navio se converteram diante daquela situação que eles acabavam de ver. E o fujão profeta Jonas fora lançado ao mar. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, no sentido de que Deus preparou um grande peixe para tragar o profeta Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Depois tem toda aqui uma situação que vai transcorrer no capítulo 2 para dizer o que aconteceu nesses 3 dias, 3 noites e qual foi a postura do profeta Jonas. Mas a questão é a seguinte: naquele momento de imediato, para cessar a tormenta, a solução foi jogar Jonas para fora. E a solução para Deus, em socorro ou não, a gente vai entender isso aqui com relação ao profeta Jonas, foi ser tragado pelo peixe. Ângelo, quero te ouvir a respeito dessas expectativas aí iniciais a respeito do livro. Boa noite, Emerson. Boa noite, Mariana. Boa noite, Andressa. Boa noite àqueles que nos acompanham pelo Facebook e YouTube agora, né, Emerson? Em conjunto, né? Então, Emerson, eu estava aqui pensando, né, no que aconteceu a Jonas. E será que nós não podemos entender essa baleia que Jonas é engolido? É uma reflexão nossa para dentro de nós mesmos, para que nós possamos fazer essa reflexão em 3 dias, ou em menos, né? Das missões que nos foram dadas, ou das tarefas que nos foram dadas, em relação ao nosso próximo, né? E muitas vezes nós nos esquivamos disso, de informar o nosso próximo da necessidade que nós temos da nossa vida espiritual. Porque muitas vezes o espírita ele sabe para ele, eu conheço tudo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu conheço tudo do Livro dos Espíritos, mas eu não consigo, eu não passo para ninguém, eu fico comigo ali. Esse conhecimento que eu tenho, eu fico comigo, eu sei tudo da vida futura. E Jonas, quando ele é jogado ao mar, né, que diz aqui no item 16, né, ofereceram o sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Ele fez com que aqueles que estavam no navio vissem o que estava acontecendo e se converteram, né, ao Senhor.
Isso também, Emerson, me levou, acho que todos conhecem o livro Cartas e Crônicas, de Chico e alguns espíritos, onde eles nos narram a história de Kardec e Napoleão. Quando Napoleão é chamado, num desdobramento, a conversar lá com altos seres espirituais da época, né? Naquela época ele é chamado lá para uma reunião com Lavoisier, com o próprio Kardec, né? Mas não como espírito de Kardec, mas na presença de, né? E outros tantos espíritos, Sócrates, né? Ali para orientar Napoleão na sua missão, e Napoleão concorda com tudo, né? E justamente quando Kardec nasce para auxiliar Napoleão, Napoleão começa a fazer tudo aquilo que nós já sabemos que ele fez. No fim ele acaba sendo recluso numa ilha, lá abandonado. Porque numa missão que lhe foi dada, ele abandonou, ele deixou para lá, né? Então, deixou para lá não, ele ignorou aquilo que ele tinha combinado lá na espiritualidade, né? Ele ignorou. Por quê? O orgulho falou mais alto. E muitas vezes, como disse a Mariana, nós fugimos da nossa responsabilidade por causa do nosso orgulho. Eu não que eu vou lá, né? É por aí mais ou menos, Emerson. É legal porque também humaniza a figura do profeta, né? A gente olha o profeta e fala, nossa, né, o cara foi chamado por Deus, vocacionado e tal. E aqui a figura do profeta Jonas mostra todo o seu lado humano, tanto na questão do receio de ir a Nínive, quanto daquele ressentimento que tinha, né, com relação ao povo, não achando que era justo que eles tivessem a oportunidade, né, porque não destruía logo, como ocorreu em outras situações e circunstâncias no Antigo Testamento. Mas aqui é mais uma vez mostrada a bondade e a misericórdia divina, né? É dado aqui uma condição. E na condição, se Nínive se convertesse, se arrependesse, se voltasse a Deus, não teria destruição. E foi exatamente o que aconteceu. E Jonas se sentiu meio desmoralizado, né? Ele falou, mas eu vou lá, vou anunciar isso e depois não vai acontecer, como é que eu fico, né? Mais uma vez, gente, a mensagem não está centrada no profeta. É a mensagem que é o centro. É ela que deve ser anunciada. Passa pela gente, mas somos apenas, então, somente o carteiro da mensagem, né? Antes de chamar a Andressa aqui, eu quero introduzir também, já dentro dessa sequência de narrativa, então, fora Jonas, então, ali dentro do ventre, né, da baleia, do grande peixe, né, fora aprisionado, ficando lá por 3 dias, e é lógico, né, Jonas se viu em apuros, né, o que ele pensou? Estou perdido, né, daqui eu não saio mais, acabou para mim, né. Mas ele se volta dentro dessa condição, lembrando, apesar de todas as suas imperfeições humanas, que são as nossas, por isso que eu falei do lado humano do profeta, ele era um homem de fé, um homem que acreditava de fato em Deus. Então, se vendo em apuros, o que ele faz? Aquilo que todos nós prescrevemos, gente, que a doutrina espírita faz de ponta a ponta com a gente também. Ele orou. E é o que diz para a gente, segundo capítulo do livro do profeta Jonas, entre os versos 1 e 2 da narrativa, diz: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei. Olha como e onde estava se sentindo o profeta Jonas. E tu ouviste a minha voz. E aí, na sequência, né, Jonas será então expelido, lançado para fora e receberá a segunda chance de ir até Nínive e fazer um anúncio para que a cidade se arrependesse e se voltasse ao Senhor. Andressa, quero te ouvir então. Boa noite, muito bem-vindo, bem-vinda à presença aqui no NEP, nos estudos da noite. Boa noite, Emerson. Boa noite, Má. Boa noite, Ângelo. Ao Paulo, que está aí na produção do canal do YouTube também. Boa noite aos internautas. Bem, eu queria poder chamar a atenção aqui para 2 pontos que eu acho muito importantes
para a gente trazer para o nosso contexto aqui, para os espíritas, né? Primeiro ponto, que você já falou alguma coisa aqui, mas eu vejo da seguinte forma, Emerson, que essa fuga de Jonas, ela foi mais um meio de expressar a raiva que ele tinha da possível salvação da cidade de Nínive, porque, como você disse, no contexto histórico, era a capital da Síria, e esse pessoal, ele era conhecido por ser muito cruel, né? Então, eles tinham requintes de crueldades, como você falou, com as suas vítimas, e Jonas, com esse lado humano que você acabou de falar, ele nos transporta um pouco para o nosso dia a dia, porque, por vezes, nós, já com as luzes do Espiritismo, quando nós vemos uma pessoa que a gente não gosta entrar na casa espírita, a gente fica indignado. A gente fala, como é que pode essa pessoa que me fez tanto mal, que eu sei que não é boa gente, é mau caráter, descrente, de tudo pior um pouco, está entrando agora aqui na casa espírita procurando Deus, né? Então, a gente se revolta porque a gente não quer a conversão do outro, a gente não quer a salvação do outro, a gente quer o nosso lado mal, o nosso lado ainda sombrio, a gente quer, por vezes, né, a nossa salvação, a gente quer a nossa doutrinação, mas quando se fala do inimigo, nós ainda não conseguimos amar e perdoar o inimigo, que era a situação de Jonas. Ele quer mais, Júlio. Ele não havia ainda conseguido perdoar os assírios, né, o povo de Nínive, por todo o contexto histórico. Então, no coração dele, ele tinha, assim, muito ressentimento, muita raiva, e na concepção dele, não era a concepção de Deus, que a gente faz muito isso, a gente acha que Deus tem que perdoar as pessoas que nos convêm. Mas quando se trata de um inimigo ou alguém que nos fez mal, nós achamos que Deus tem o dever de condenar essa pessoa a uma vida infernal, a uma vida de dores eternamente. Então, eu acho que essa lição, ela traz, ela coloca, a gente se coloca um pouco no lugar de Jonas, né? Porque ela vai falar de perdão e arrependimento, né? Perdão porque a gente ainda não sabe perdoar de verdade, né? A gente, por vezes, fala que perdoa, mas de uma forma bem superficial, né? Nós perdoamos da boca para fora. Ah, mas essa pessoa fizer isso comigo de novo. Então, esse perdão, a plenitude do perdão dita por Jesus, ainda não é compreendida por nós, né? Mesmo nós temos todas o direcionamento, as luzes que a doutrina nos traz sobre essa condição, a gente ainda pode fazer um exame e para procurar saber o quanto ainda de perdão, o quanto ainda nós conseguimos perdoar os inimigos, né? O quanto ainda nós queremos que Deus exerça a sua misericórdia sobre aquele que um dia nos fez mal. Porque pode ser que não tenha feito mal para o Jonas, mas ele estava muito revoltado com a ancestralidade dele, né? Então a gente para e pensa, né? O pessoal que veio antes da gente passou poucas e boas na mão desse pessoal aí, né? É um povo totalmente desregrado, e o interessante é que os outros profetas, Deus pedia para eles pregarem para o povo hebreu, para o próprio povo que estava saindo, né? Saindo das leis divinas. Jonas não. Jonas, ele foi pregar para um povo idólatra, né? Cheio de perversidade e crueldade, e que não tinha nenhuma crença no Deus único. Eu acho que isso é para mostrar, assim, para a gente ainda mais que Deus, ele não veio só para uma pessoa, para um povo, ele veio para todos, né? Então, nessa condição, cabe sim, cabe os gentios, como foi para Paulo de Tarso, cabe os estrangeiros, toda a mensagem ela cabe para a humanidade toda. Então, é ilusão nossa a gente achar que o assassino, a gente achar
que aqueles que exercem as coisas mais cruéis que a gente anda vendo ultimamente vão estar abandonados, né? Deus não tem um propósito para eles. A gente deve prestar muita atenção nisso, porque se a destinação de todos nós é a perfeição e Deus exerce sua misericórdia sobre todos, né? Não é o nosso inimigo que vai ficar desamparado, né? Depois, para não me alongar muito, aí eu volto na questão da oração. Eu só queria chamar para esse ponto que eu achei que era essencial a gente transportar. Tá, Emerson? Muito bem, Andressa. Essencial, sim, até porque realmente a gente deve relembrar esse ponto, né? De fato, o que nós tratamos até dentro dessa série, até esse momento, simplesmente colocamos ali o Reino do Norte, o Reino do Sul, então ora era em Israel, ora era em Judá, né? Mas o anúncio sempre ali para aquele eixo, né, do povo de Israel, ou do povo que vinha ali, tem aquele centro em Jerusalém, mas que pertencia ao chamado povo eleito, né? Aquele que desde as primeiras páginas das Escrituras nós sabemos que receberam aquele primeiro chamado. Mas a questão é que nós já falamos desde lá da semente inicial com Abraão, a voz espiritual já tinha anunciado para ele que a descendência cobriria aí as nações, né? A posteridade espiritual de Abraão seria tão grande quanto as estrelas do firmamento. E aqui está uma aplicação clara e direta, né? Uma nação estrangeira, Nínive, né? A Assíria, vai receber a mensagem do Evangelho. Imagina aplicando isso para a gente, voltando aqui para o nosso contexto, olhando mesmo para o nosso quintal, vamos dizer que amanhã a gente lance um trabalho e fala assim, ó, vamos fazer uma agenda, Mariana, Ângelo, Andressa, vamos fazer uma agenda para ensinar o Evangelho nos presídios. Mas não vai ser para pessoal assim de baixa periculosidade, não. Então vamos naquele, assim, daquele. Sabe aqueles que saem no noticiário, o pessoal fala assim, nossa, por Deus, deveria ter pena de morte no Brasil, sabe? Aquelas coisas que o pessoal fala e se sente instigado a acabar da termo da vida daqueles que cometem determinadas atrocidades. Então vamos pensar assim, vamos dizer que a gente recebesse uma escala da mão, a tal dia você vai ensinar o Evangelho para esse povo. Vamos lá? Olha, acho que a gente ia dar muito, mas muito aquilo que Jonas fez. Viu? Se tivesse o navio, a gente entrava no primeiro. Então, para a gente pensar nessas questões e perceber que, inclusive, quando trata na questão do ressentimento, pensa também numa aplicação muito próxima, e aí se estende não só para aqueles que ensinam o Evangelho, né? De forma pública, como nós o fazemos, mas a todos nós. Pense em falar a respeito das questões de fé que você já possa abraçar àqueles que na presente encarnação você ainda não conseguiu se reajustar. Que são seus desafetos, ainda que temporários, mas são seus desafetos na presente encarnação. E que a gente sabe que precisa se aproximar. A gente sabe que precisa aparar aquelas arestas, que tem aquela dificuldade de contato. Pense assim, ó, eu vou tomar isso como uma pauta para mim a partir de agora, e eu vou começar a falar das questões espirituais para eles. Seria fácil? No primeiro momento, na nossa mente, até pelo nosso bloqueio, nós iríamos rejeitar fazer isso. Jonas estava lidando com estas questões, gente. Com estas questões. Então, a fuga de Jonas não deveria nos surpreender, por esse aspecto humano que eu falei. Mas o fato, e outra coisa para a gente pensar, é que o fato de Jonas ter sido lançado para fora, lançado ao mar, né, e ser engolido por uma baleia, não teria sido também uma forma de Deus preservá-lo? De Deus colocá-lo numa situação, ó Jonas, você vai passar por um perigo danado. Mas, do outro lado, também você vai estar resguardado, porque você vai estar dentro de uma baleia. Então, um afogamento você não vai ter. E ainda vou te pôr para pensar por 3 dias sobre aquilo que eu pedi para você, que você não quis fazer, e vamos ver como é que você vai lidar com essa situação. Entra na questão da liberdade de escolha também, que a Mariana já citou, né? O Jonas poderia ficar lá apavorado, 3 dias, poderia ser jogado para fora ou não, poderia vir desencarnar naquela condição, e se desencarnasse naquela condição, ele ia chegar no mundo espiritual certamente na condição de alguém que rejeitou o chamado de Deus. Mas Deus não faz isso para ele, providencia uma outra situação para ele. No ventre da baleia, então, Jonas vai orar. E quando Jonas ora, ele mesmo vai dizer para a gente, né?
Gritei e tu ouviste a minha voz. Vamos entender essa questão aqui, Mariana, pensando quantas e quantas vezes que não é falar, não é sussurrar, mas às vezes é súplica mesmo. A gente pede, mas pede com uma determinada ênfase, porque a gente sabe que nós não damos conta de determinadas situações, então nós clamamos, pedimos realmente com vontade. E nós ficamos a questionar, né? Será que Deus fica surdo diante dos nossos apelos? Interessante, Emerson, a gente parar para pensar nesse ponto. Quando você vê assim, veja a alegoria desse tempo que Jonas ficou dentro da baleia, do peixe, eu falo que aquele momento na vida da gente, naquela circunstância na vida da gente, que a gente sabe que fugiu da responsabilidade, só que a gente para pensar, porque a gente tem consciência do que está acontecendo. É diferente de quando você sai, mas você não tem consciência da sua realidade, da sua escolha. Você realmente escolhe, como o Jonas fez, ele escolheu sair. Ele falou, não, eu vi a tarefa, eu vi que a tarefa não é tão fácil assim. Assim como muitos de nós, e como você mesmo deu esse exemplo, né? Vamos fazer um evangelho um dia num presídio. Será quem que aceitaria? Muitos até falariam, eu aceito, só que chega na hora H, vaza. Escapa, inventa alguma coisa. Mas para pensar assim, a responsabilidade que muitas vezes nós assumimos, só que aí a gente pega de uma forma consciente, a gente tem consciência de que a gente some, foge dessa responsabilidade. E aí é aquele momento em que a gente não se encontra em paz com a nossa consciência. Parece que na vida, tudo que a gente tenta fazer não dá certo. Sabe, eu quero fazer tal coisa, você começa um projeto, não dá certo, você começa a fazer isso, não dá certo, mas é porque lá dentro, você sabe que você está devendo algo para alguém, ou para a vida, ou para a missão, ou para Deus. Lá dentro você sabe que tem alguma coisa mal resolvida. E aí dá a impressão seguinte, que enquanto você passa por esse tempo que você fica patinando, que é simbolicamente Jonas dentro da baleia, ele orando, né, ou fazendo a súplica dele, né, falou, eu sei que me ajuda, né, é aquele momento assim que parece que te dá aquela coragem de falar assim, não, eu vou lá, vou ter que enfrentar aquele desafio, enfrentar aquela situação, enfrentar aquela escolha, resolver aquele assunto mal resolvido, porque muitas vezes nós temos assuntos mal resolvidos que nós começamos lá atrás e muitas vezes nós não resolvemos e nós vamos empurrando com a barriga aquela conversa que você adia, aquela pessoa que você não tem tanta afinidade, sabe? Se a gente for trazendo no nosso dia a dia, e aí fica aquela questão, e Deus, mais uma vez, com a sua divina misericórdia, vai e nos dá esse apoio para que a gente possa enfrentar as nossas dificuldades, para que a gente possa cumprir com a nossa tarefa, porque Deus nunca nos abandona. E eu gostei muito do ponto de vista que a Andressa falou, no caso de que a gente sempre acha que Deus só vai ser bonzinho para a gente e para quem a gente gosta. Para quem a gente não gosta, merece o castigo, como se nós fôssemos, né, tivermos essa autoridade moral para definir, para decidir quem que merece ser perdoado e quem não merece. Olha só o nosso lado humano. Se nem Jesus, que era Jesus, condenou alguém, ele disse que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Se Jesus, que era Jesus, que eu não sou exemplo, deu esse exemplo, olha só como é que nós ainda estamos longe, aquém ainda de entender o verdadeiro sentido de perdão. No entanto, eu gosto muito de dizer assim, estamos longe? Sim, nós estamos longe. Mas com entendimento, com aprendizado e com o coração aberto, a gente vai conseguir chegando aos pouquinhos, entender o outro, não cobrar do outro. Mais uma vez, voltando. Quando a gente volta ao autoconhecimento, a gente volta às nossas responsabilidades. Quando a gente cuida de nós mesmos, mas não daquela forma egoísta, né? Daquela forma de se entender
para poder entender o outro, a gente vai conseguir entender esse perdão. E aí a gente vai entender, já não vai mais fazer aquela argumentação. Ah, lá, né, naquele presídio, lá onde que é bandidos de alta periculosidade, deveria acabar com tudo. Você já começa a mudar o seu padrão de pensamento. Ou, pera lá um pouquinho, eles também são filhos de Deus, eles também merecem uma segunda, uma terceira chance. Pode ser que eles não tenham entendimento nessa vida, mas lá adiante eles vão ter esse entendimento. E é para isso também que vem toda a codificação de Kardec. Basta ler a parte dos criminosos arrependidos, os depoimentos dos criminosos arrependidos. E eles falam, inclusive, eu lembro o depoimento de um deles, foi uma parte que muito me toca, que ele fala o seguinte, que depois que ele entendeu dos crimes que ele fez, no arrependimento dele, depois que ele percebeu o mal que ele fez, eu não lembro a pessoa, o nome da pessoa, mas está lá na lição, depois posso futuramente trazer para quem quiser. Ele falou o seguinte, que ele gostaria muito de trabalhar em cima desses criminosos, das pessoas que agem com crime, para tentar influenciar, não entrarem por esse caminho, porque o caminho que eles enfrentam depois no mundo espiritual é pior do que estava na Terra. Ele se compromete a isso. Então, quando você lê esses depoimentos, quando você vê isso, aí você começa a parar para pensar, pera lá um pouco, eu quero ter o perdão, o outro tem direito do perdão, e Deus perdoa todo mundo. Isso aí, Mariane, faz toda a diferença, né? Ter essa visão e sensibilizando o nosso coração para essas questões, porque assim, gente, não é ser condescendente com o mal. O mal tem a sua aplicação tanto na lei humana, né? Aqueles que estão lá estão sendo punidos, já cumprindo a sua penalidade, e diante de Deus, gente, lei de causa e efeito, ele sabe qual a pedagogia necessária para cada um de seus filhos. Nós não seremos jamais bons juízes na causa alheia, né? E aquela velha história dos carcereiros de Deus, né? Muitos nós nos travestimos dessa forma e queremos trancafiar os nossos irmãos, dizendo que, esse não tem jeito, esse não tem como. De Deus é essa última palavra, e o que ele diz é que nenhuma ovelha se perderá. É isso que nós ouvimos através da boca de Jesus, pela vontade de Deus. No estudo do NEP, hoje tratando a respeito do livro do profeta Jonas, e o tema central, o sinal de Jonas. Antes de chamar o Ângelo, eu vou aqui introduzir uma nova referência, que a gente vai chamar Jesus para essa conversa, porque Jesus vai citar o livro do profeta Jonas, e vai fazer uma interpretação do livro do profeta Jonas, especialmente com relação a esse evento, que dá um destaque todo especial para o livro do profeta, que é essa relação do Jonas engolido pela baleia, pelo grande peixe, né? E Jesus vai fazer uma correlação com relação a isso. Mateus, capítulo de número 12, entre os versos 38 a 41. Lembrando que também em Lucas 11, 24, 26, e há uma referência muito rápida em Marcos 8, 12, ao sinal de Jonas, né? Mas vamos lá entendendo a narrativa de Mateus. Então, alguns dos escribas e fariseus replicaram dizendo: Mestre, queremos ver um sinal da tua parte. Ele, porém, lhes respondeu: uma geração má e adúltera busca um sinal, mas não lhe será dado um sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois assim, como Jonas esteve no ventre do grande peixe 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem no coração da terra, 3 dias e 3 noites. Os varões ninivitas se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a proclamação de Jonas. E eis aqui alguém maior do que Jonas. Ângelo, vamos começar a entender essas palavras do mestre? Emerson, vamos tentar entender, né, essa palavra do mestre que já está aí há mais de 2000 anos. E a gente vai começar entendendo ela através do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, onde ele fala para nós da caridade para com os criminosos. E aqui no Evangelho de Mateus, ele vem falar para nós
uma geração má e adúltera. Busca um sinal, mas não lhe será dado um sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Então vamos lá. Nós também, como você mesmo disse, nós julgamos os criminosos, né? Nós julgamos os criminosos. E aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, num dos seus trechos, no item 14, ele fala para nós assim: pensais que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles aos quais recusais o perdão, a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus, como conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Mas lá no finzinho, ele fala para nós assim: não sabeis que há mais ações que são crime aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo não considera sequer como falta grave? Então, quantos crimes nós não cometemos que a visão do homem não é visto sequer como falta grave? E essa geração adulta somos nós ainda, né? Pois assim como Jonas esteve no ventre do grande peixe 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem. Jesus também se recolhia. E nós, quantas vezes nós nos recolhemos para checar as nossas ações, ver o que nós estamos fazendo de certo ou de errado? Porque todos nós sabemos ainda que vivemos no mundo de provas e expiações. Isso é ponto passivo, né? E o que a gente espera de um mundo que nem esse? Eu estava vendo alguém falar hoje sobre as guerras que nós provocamos. Quantas vidas foram embora nas guerras, né? Nas lutas corporais aí, de ser humano contra ser humano. Quantos de nós, quantas vidas foram ceifadas? Então nós ainda precisamos pensar sobre aqueles escribas e fariseus, né? Então a gente sempre está esperando um sinal de Deus, um sinal de Deus, um sinal de Deus. Que Deus mande um sinal, que Deus faça isso, que Deus faça aquilo. E nós? O que nós fazemos para mudar tudo isso? Vamos ficar esperando por Deus a vida toda? Nesta encarnação, quando eu falo a vida toda, é a outra vida também, viu? Porque na passada nós já ficamos esperando isso. E agora nós vamos continuar esperando. Nós temos que... É aquela história da andorinha que vai apagar o fogo na floresta. Eu faço a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. A mudança começa em mim, não começa no outro. Então é isso que eu tenho que entender nesses sinais de Jonas. Deus nos dá o sinal todo momento. Todo momento. É que a gente não consegue enxergar ainda. Não temos olhos de ver ainda. Referências importantes, né, Ângelo, para a gente pensar a respeito disso. Exatamente porque quando nós ouvimos determinadas palavras do Evangelho, a gente pode cair no erro, né? Cair no equívoco de olhar. Jesus está falando daquela geração de lá, né? Aquela geração é uma geração má, aquela geração é uma geração adúltera, né? Mas vamos pensar, gente, num padrão de comportamento, de ação e como nós lidamos com as questões da lei divina. Eu lembro aqui, uma das biografias, tem tantas, né? Não vou lembrar aqui exatamente qual delas, mas uma delas cita sobre Chico Xavier, uma conversa dele com Emmanuel, que o próprio Chico vai questionar, falar assim: Emmanuel, quem é o criminoso? Emmanuel vai responder assim: qualquer um de nós que foi descoberto. Quando eu penso isso a minha relação diante da lei divina, todos nós somos transgressores dessa lei, gente. O que o Emmanuel falou para o Chico cabe dentro do que o Ângelo acabou de ler para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo, segundo o entendimento de que quantos e quantos desvios, transgressões nossas não estão presentes nos códigos humanos. Então nós passaremos ileso diante da lei humana, mas na lei consciencial, no tribunal da consciência, diante da lei divina, eu me reconheço como transgressor. E para o transgressor, gente, é necessário reeducação. Eu posso não estar lá no presídio junto com os demais, né? Eu posso até dizer: não, meu crime não é tão pesado, né, quanto aquele. Mas a gente vai entrar em gradação, a gente vai falar em se é maior, se é menor.
O fato, gente, é que quem se encontra em desvio necessita de arrependimento, mudança de mente, mudança de entendimento, mudança de conduta. E todo o ensino espírita aponta exatamente para isso. Sem isso... Emerson, no livro dos Espíritos, eu não lembro qual a questão, os Espíritos também são questionados, né? O que é mais crime aos olhos de Deus? Aquele com brutalidade ou aquele simples? Crime é crime. Não tem diferença. Crime é crime, né? Então não existe com mais brutalidade ou menos brutalidade. Aos olhos do homem, sim, né? Aqui na lei humana, ele vai ser julgado de acordo com aquilo que ele fizer. Mas aos olhos de Deus, crime é crime. Ceifou uma vida, é crime. Não importa como foi ceifado, é crime. Então nós devemos sempre nos posicionar nessa condição, gente, sempre nessa condição. E ter realmente uma postura de humildade diante dessa mesma lei, né? Somente Deus é santo, absolutamente santo, e Jesus é o Espírito de fato perfeito. Todos nós, absolutamente todos nós, nos encontramos nessa estadia da imperfeição, caminhando para dias melhores, esse entendimento, segundo a lei do progresso, né? Ir adiante, mas trabalhar essa consciência, né? É para isso que estudos, reflexões são feitos, nós apresentamos tudo isso, aplicando sobretudo a nós e procurando compartilhar isso com vocês também, né? Eu olho para essa passagem de Mateus, eu vou chamar a Andressa agora, tem um ponto entre muitos, né? Aqui, Andressa, que me chama a atenção, que assim, a conversa de Jesus com os fariseus é uma conversa também muito próxima da gente, né? Porque o que os fariseus estão querendo de Jesus, assim, faz um sinal aí pra gente. Mostra do que você é capaz, né? Me mostra se realmente vale a pena te seguir. Se você tem poderes especiais, né? Faz alguma coisa sobrenatural aí. Me traz uma mensagem do alto para dizer se você realmente tem contato superior ou não, né? E Jesus fala assim, não, nenhum sinal será dado a vocês, senão o sinal de Jonas, né? E aqui a gente vai entender esse sinal de Jonas lá, voltando à história, né? O que ele foi proclamar lá junto ao povo de Nínive, se não foi arrependimento, né? E não é exatamente esse o centro, arrependimento e fé, o centro da mensagem do Evangelho com Jesus? Andressa? Realmente, Emerson, esse ponto é um dos pontos capitais aqui da mensagem, né? Lembrando que aqui na baleia, no ventre da baleia, quando Jonas fala que, voltando lá no capítulo 2 de Jonas, ele narra que as águas o cobriam, as águas estavam afogando, então Jonas, quando foi lançado ao mar, era para ele ter morrido afogado, né? Só que ele foi salvo. Quando a gente lê a história, a gente acha que Deus está punindo Jonas, colocando ele dentro do ventre da baleia. Na realidade, Deus mandou a baleia para salvar Jonas do afogamento no mar, né? E isso acontece muito com a gente, porque os sinais, né, que Deus dá, né, eles não são exatamente aquilo que nós esperamos. A salvação que vem do céu não é exatamente aquela que nós aguardamos, mas é aquela de qual a gente mais necessita, né? Então, o ventre da baleia foi também não somente a salvação de Jonas, mas também foi o período em que ele saiu da morte para a vida, né? Se a gente entender que estando aqui reencarnado, né, no corpo, passando por provas, dificuldades, por expiações, reparações, acarretando débitos, conquistando virtudes, agregando valores, isso para o espírito, não sou eu que estou dizendo, tá, gente? Está lá no livro dos espíritos. Mas quando a gente desencarna para o espírito, a gente está se libertando. A gente está saindo de uma eventual morte para uma libertação espiritual. Porque nós estamos aqui em aprendizado e para nos melhorarmos. Então, nós estamos, sim, num grande ventre para a nossa reflexão, para a nossa introspecção, para a agregação de valores, para que a gente seja cuspido da baleia um dia, né?
para que não mais precisamos ser engolidos e estar dentro do ventre da baleia, para que nós, então, cheguemos, né, a esse período do arrependimento. Eu queria trocar essa palavrinha que está aqui, o sinal de Jonas, porque quando Jesus fala que é a geração, o que ela vai ter, não vai ser nenhum sinal, senão o sinal de Jonas, a gente poderia trocar por exemplo, né? Como se Jesus estivesse assim, olha, vocês não vão ter nenhum sinal, mas vocês vão ter o exemplo da história de Jonas. Porque foi exatamente o que Jesus estava fazendo, o que Jonas fez, né? Jonas foi pregar para essa geração adúltera, perversa, né? Como o Ângelo disse, há muito disso ainda em nós. Então, se nós tomarmos o exemplo da lição de Jonas e nos arrependermos, como o povo de Nínive, né? Aí sim, né? Deus vai aplicar sobre nós a sua misericórdia e nós não enfrentaremos maus piores do que nós nos conhecemos. Como a Mariana relatou, a gente vive uma existência no corpo, fazendo e desfazendo, depois chega lá do outro lado, a gente vê que o negócio é 10 vezes pior, né? Então, esse levantar da morte, a morte para a vida, ao meu ver, está dentro desse ponto da hora que ele sai da baleia, do ventre da baleia e retorna à sua missão, que é o segundo chamado que Deus faz. Porque quando ele percebe que ele está em erro, que ele fez um julgamento que não cabia a ele, que ele ainda não entendeu o perdão, aí ele se arrepende, ainda no ventre da baleia. Tanto ele se arrepende que ele ora. Ele ora no ventre da baleia, ele clama a ajuda de Deus, porque ele percebe o quanto ele estava equivocado. Então, eu acredito que o sinal de Jonas, para nós, pode ser trocado pela palavrinha exemplo, e é aquilo, é justamente o que você falou, é o ponto do arrependimento, né? É o que Jesus veio trazer para a gente, arrependei-vos dos vossos pecados, né? Foi justamente a história de Jonas, né? Para um determinado povo, Jesus falou para a humanidade toda. Então, eu acredito que esse sinal seria o exemplo da história, trazendo para nós a oportunidade de arrependimento ainda na carne, que o arrependimento aconteça ainda na carne, para que depois as nossas futuras reencarnações não sejam tão dolorosas, tão expiatórias, tão cheias de débitos e deveres para cumprir com o próximo prejudicado. De fato, não tem como ignorar, né, Andressa, amigos, essa interpretação de Jesus dentro do livro do profeta Jonas, né, pegando esse evento de Jonas no ventre da baleia, né, porque Jesus vai auto-aplicar isso, né, ele vai olhar para a sua história que estava por acontecer ainda, a situação da sua crucificação, passagem pelo sepulcro e ressurreição, né? E no verso 40 vai dizer, pois assim como Jonas esteve no ventre, no grande peixe, 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem no coração da terra, 3 dias e 3 noites, né? No sepulcro. E aí a grande questão que a gente deve levantar é assim, Jonas, né? Nós já vimos aqui, né? Um humano imperfeito, fugiu da missão, depois fez a sua oração, despertou espiritualmente, foi cumprir a sua missão junto ao povo de Nínive, pregou arrependimento, e veja que Jesus está reconhecendo essa missão de Jonas, né? Falando que esse sinal de Jonas é um sinal que é atual, é um sinal que foi para a geração de Jesus, que é para a nossa geração, da mensagem que ele está levando é a mesma que continua a levar, né? Mas fundamentalmente, quando Jesus está fazendo essa correlação do evento do peixe, Jonas 3 dias lá, e Jesus 3 dias no sepulcro e ressuscitando, esse convite para a nova vida, para o despertamento. Saiam desse sepulcro do corpo em que vocês vivem basicamente para crescer, para se procriar, para viver, para morrer, mas espiritualmente precisa dar frutos. Nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver-nos para o alto. Jesus nos faz essa conclamação, né? Ressurgir, gente. Ressuscitar é ressurgir para a vida. E a verdadeira vida nós sabemos que é
a espiritual. Não tem como ignorar, Mariana, a gente vai adentrar agora aqui a questão, porque nós estamos falando da postura de Jonas, né, da missão dele, tudo aquilo que decorre da situação, a segunda chance que ele recebe, mas aqui não tem como fugir do que aconteceu com o povo de Nínive, que também é surpreendente, né? Porque uma coisa é você dizer assim que a pessoa ouviu lá e alguns se arrependeram, outros não. Volto a dizer, gente, figuração ou não, o fato é que a pregação de Jonas, uma cidade inteira vai se converter. E diz que os reis, os governantes, tornaram isso público, falavam isso publicamente, né? Fala que por onde Jonas percorreu se fazia em 3 dias. E a distância que Jonas percorreu para chegar até Nínive, gente, os historiadores falam assim, era coisa de 800 quilômetros. 800 quilômetros, gente. É mais do que ir e voltar de São Paulo. Ele percorreu isso, chega a Nínive, faz o trajeto que era 3 dias em 1 dia. Então, acho que a história do peixe serviu para ele mesmo, né? Então, ele desperta, vai fazer isso em 1 dia, ele vai percorrer, vai levar a mensagem, e aí o que, de repente, nem o próprio Jonas acreditava que poderia acontecer, acontece. O povo de Nínive vai se arrepender, vai se voltar a Deus. E aqui eu vou trazer a referência já no 3º capítulo do profeta Jonas, entre os versos 8 e 10, né? Porque aí é algo assim que o simbolismo da Escritura vai dizer para a gente que é algo que abarcou toda a sociedade dos ninivitas, né? Eles incluíram, inclusive, os animais aqui. Os animais jejuaram junto com eles, né? Se os animais não poderiam orar, se os animais não poderiam se converter, eles falaram, vocês não vão comer como a gente não vai comer. Todo mundo vai se prostrar aqui e vai demonstrar para Deus que, de fato, nós nos arrependemos. E o verso 8 diz assim para a gente, mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos, clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um, do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Olha aquela referência que nós fizemos contra a questão da violência de Nínive nas guerras, né? Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. É claro que aqui, gente, cabe a nós aplicar as figuras de linguagem e a força das próprias palavras dentro do contexto daquilo que está sendo ensinado, para dizer assim, como assim Deus se arrependeu? Olha, sendo Deus perfeito, ele não precisa se arrepender da sua própria obra. Mas qual que é a expectativa daquele que recebe um julgamento, e no julgamento ele está condenado, e ele não sabe qual vai ser a reação do juiz diante de uma mudança de comportamento dele. Será que isso vai ser reconhecido ou não vai ser reconhecido? Então, qual que é a expectativa? Que ele mude aquele decreto, pelo amor de Deus, e que eu não seja condenado. Então, esse é o sentido de arrependimento. Que Deus volte atrás no seu decreto, que ele não destrua a cidade. Esse era o apelo do povo de Nínive. E a resposta a isso foi misericórdia, não foi destruição. Então, nós deveríamos, assim, nos assustar e nos atemorizar com o Deus do Antigo Testamento, que muitos acreditam que é diferente do Deus do Evangelho, e se mostra aqui que não é. Se o povo de Nínive tivesse arrependido e ainda assim tivesse ido lá e destruído a cidade. Aí sim, esse Deus seria esquisitíssimo. Um Deus muito estranho que não deveria ser seguido. Mas é o mesmo Deus do Evangelho que ouve o apelo de um coração arrependido e por isso não destrói a cidade. Né? E aqui nós trazemos, antes de chamar mais uma vez aí para os comentários, questão 992, Mariana, de O Livro dos Espíritos, com Allan Kardec, né? 992, está se tratando exatamente, para quem às vezes ignora, gente, na obra básica com Allan Kardec, vai se tratar sobre as penas também, penas e gozos futuros, né? Mas é um livro que vai tratar também sobre as penalidades, assim como deixamos a dica aqui, o livro Céu e Inferno, Justiça Divina segundo o Espiritismo,
Allan Kardec vai transcrever, inclusive, um código penal da vida futura, para deixar muito claro para a gente de que Deus, gente, Deus olha, sim, as transgressões e as pune para reeducar. Então, quando nós vamos falar aqui de punição de Deus, nunca é no sentido, Deus não pune para nos maltratar. Deus não nos pune para nos fazer mal. A punição, nesse aspecto, é o sentido reeducativo. Nós estamos numa rota de transviamento. E Deus nos reconduz para a justiça e para o equilíbrio das suas leis. Então, questão 992, como eu disse, que não à toa está tratando sobre expiação e arrependimento, Kardec vai perguntar: qual é a consequência do arrependimento no estado corporal? Quando encarnados, a Andressa falou, na carne, né? Encarnados, qual a consequência do arrependimento enquanto estamos encarnados? Olha a resposta dos benfeitores. Avançar desde a vida presente, se tem tempo de reparar as faltas. Quando a consciência faz uma censura e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Vamos lá, Mariana? Emerson, quando você chama atenção com relação ao povo de Nínive, me veio o ensinamento de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Você tinha uma sociedade ali, um conjunto, né, de pessoas que eram completamente ignorantes a esse Deus que se manifestava da melhor forma possível, tentando dentro da sua pedagogia ensinar, e eles acataram a mensagem. Muitos que se dizem conhecedores, quantas vezes aí, trazendo para o dia de nós, para nós, quantas vezes a gente se diz conhecedor da mensagem, mas muitas vezes a gente não acata aquilo que a gente aprende, que a gente ouve. E às vezes você vai falar com uma pessoa que não tem conhecimento algum, você apresenta aquela luz no final do túnel, acata a mensagem e consegue colocar em prática, porque mais do que ter a mensagem, você tem que colocar em prática, é a nossa responsabilidade. Me veio na cabeça exatamente isso. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem me garante que aquele povo não era pobre de espírito, que recebeu a mensagem, e sua grande parte, lógico, né? Não entendeu e tentou se converter a tal ponto de fazerem os animais jejuarem. Olha só, eles acataram, eles atenderam, receberam aquela mensagem e acataram. É só parar para pensar. E quantas vezes, mais uma vez, a gente entra naquela questão do julgamento, a gente acaba julgando que o outro não é capaz, baseado em quê? Quais são as nossas referências? Muitas vezes baseado até em nós mesmos, né? Se a gente não consegue, o outro não consegue. Se a gente consegue, o outro não consegue. Não é bem por aí que a gente acaba fazendo. E aqui a questão do arrependimento. Nunca é tarde para recomeçar de novo. Que entra naquela história que eu disse há pouco tempo atrás. Muitas vezes nós recebemos alguma tarefa, nós fugimos, mas a consciência está lá. Ou nós falamos alguma coisa para alguém, ou nós agimos de uma certa forma, ou nós, sei lá, a gente faz alguma coisa que a nossa consciência fala, filho, não é bem por aí não, vai lá corrigir. Enquanto que a gente não corrige, a gente não sossega. Aí vai a gente, engolir o orgulho, que tem muito disso, para voltar, refazer, pedir desculpas, fazer tudo aquilo de novo. E dentro da lição dos pobres espíritas, dentro do Evangelho, fala muito sobre isso. Fala sobre... tem um item aqui que fala exatamente assim, ó, um título, né? Mistérios ocultos aos sábios ou aos presunçosos. Ele fala assim, pode parecer
Estranho que Jesus renda graça a Deus por ele ter revelado coisas aos simples e aos pequeninos, que são pobres de espíritos, ocultando-as dos sábios e presunçosos mais capazes de compreendê-las. Muitas vezes esses pequeninos não seria esse povo de Nínive, ou esse povo que a gente julga muitas vezes incapaz de entender? Não seria esse um conceito? E Jesus já falou isso para nós, também passou essa mensagem. Bem-aventurados os pobres de espírito. Muitas vezes são esses que acatam a mensagem e, melhor ainda, não acolhem a mensagem, mas conseguem colocar em prática. Interessante, Mariana, porque assim, a postura, o comportamento de Nínive nos surpreende, porque ele é incomum, né? É incomum no sentido de como é recepcionado e quase de imediato tem uma resposta positiva a esse chamado, né? Porque, e no entanto é algo que deveria ser assim, né? Não deveria ser o contrário, porque é tão simples no sentido, ó, reconhece que está em erro. Ok, reconheci. Altera a rota, muda a rota. Se volta para aquilo que realmente vai te trazer bons frutos, vai te dar uma vida saudável, uma relação positiva com o outro. Enfim, sob o ponto de vista racional, tudo isso é muito claro. Mas a grande questão exatamente esbarra na palavrinha que você usou. Orgulho. É doloroso se reconhecer em erro. É doloroso reconhecer que eu preciso mudar a minha rota. Os ninivitas fizeram isso. E Jesus vai aprovar esse comportamento, tanto que no verso 41, que nós passamos lá em Mateus, ele vai dizer, ó, os varões ninivitas, a gente vai pensar, pô, mas esse povo já morreu, né? Às vezes é que Jesus não está pensando em morrer ou não morreu, ele está pensando na linguagem do Espírito. Ó. Os varões ninivitas se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a proclamação de Jonas. Né? Quer dizer, eles são exemplo. Aqueles que para nós era assim, um bando de caso perdido, não tinha o que fazer com Nínive, tinha que destruir Nínive, essa era a perspectiva de Jonas. Jesus está falando, ó, ouviram, se arrependeram, e aqueles que eram os últimos passaram a ser os primeiros. Agora, esse é um exemplo, diante de uma geração adúltera e má, que era basicamente, ele estava falando aqui, naquele momento, para religiosos arrogantes, para aqueles que se acreditavam salvos por si mesmos, para aqueles que achavam que a condenação era para os outros. Olha só o que Jesus está dizendo aqui para a gente, quanto ensinamento tem dentro disso para a nossa geração atual. Não basta, gente, não basta eu participar ou estar dentro de uma denominação religiosa. Não basta eu ser um mensageiro da mensagem, se ela não faz sentido dentro de mim na relação com os outros. Então, eu vou olhar para Nínive e vou olhar assim, para essa simplicidade de coração, que é simplesmente receber a mensagem, alterar a rota e reconstruir o caminho. É isso que nos é pedido. Ângelo, quero te chamar agora também para fazer essa reflexão com a gente, né? Já pontuando aqui uma outra questão que nós já introduzimos, chegando aqui à rota final do nosso estudo, é assim, a postura de Jonas, né? Mais uma vez, voltando a Jonas. Porque vai ter esse arrependimento e Jonas vai ficar meio que chateado com aquilo. Porque ele se acha assim meio que... ficou meio que inútil a missão dele de profeta, né? Ele ficou meio que desmoralizado. Ele foi lá e falou assim, ó, vai destruir tudo. Aí fala, pô, se cumprir, né? Você aqui, mas é mais um pouco positivo para mim, né? Mas não foi isso que aconteceu. Ele sentiu assim, ó, não aconteceu, o povo se converteu, aquele povo que eu não gostava se converteu, e agora? Olha só o que vai dizer, né? Aí já capítulo 4, vamos trazer aqui as nossas referências finais, o quarto capítulo, entre os versos 3 e 4. Olha o que Jonas está falando aqui na conversa com Deus. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha o estado de pesar que estava Jonas. Ele falou, eu sou inútil agora, por que eu não me manter como profeta? Eu profetizo coisa nenhuma, não aconteceu nada disso. Olha o que Deus vai dizer para Jonas, na voz espiritual aqui. É razoável esse teu ressentimento? É uma pergunta. É razoável esse teu ressentimento? É para isso que eu te chamei? É para condenar? Ou é para chamar o arrependimento e para que as pessoas se arrependam e tenham vida? É para isso que eu te chamei, Jonas. Não foi para destruir cidade.
E aí, depois, na continuidade aqui da narrativa, né? Na continuidade da narrativa, nós vamos ver que Jonas vai para um determinado lugar, Deus vai providenciar uma grande planta para cobri-lo, para que ele tivesse sombra, mas depois, em contraponto, mais uma vez, Deus vai criar uma perturbação proposital para Jonas. Vai pedir para que um verme destruísse aquela planta e tire a sombra de Jonas. Aí, mais uma vez, Jonas se vê ressentido. Fala, Deus está me castigando mais uma vez, Deus não me quer bem, né? Então me tira a vida, então. Acaba logo tudo com isso, né? E aí termina com o verso 11, gente. O verso 11, que mais uma vez é um recado de Deus, não só para Jonas, para todos nós. Vai dizer assim: e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Dizendo assim, você está preocupado lá porque você não tem mais a sua sombra, porque a cidade não foi destruída? Eu estou falando, Jonas, de compaixão. Eu estou falando, Jonas, de misericórdia. Ângelo. Então, Emerson, você falando, a Mariana falando, me levou lá em Mateus 18, 6 ao 10. Quem escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, é melhor para ele que seja pendurada uma mó de asno ao redor do seu pescoço e se afunde na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os escândalos. Contudo, ai daquele que por meio de quem vêm os escândalos. Assim, se tua mão e teu pé te escandalizar, corta, lança de ti. É melhor para ti entrar na vida mutilado ou coxo, do que tendo 2 mãos e 2 pés e ser lançado ao fogo eterno. E se teu olho te escandaliza, arranca-o, lança de ti. É melhor para ti entrar na vida com um só olho do que tendo os 2 olhos a ser lançado no Gena do fogo. Vede, não desprezíveis nenhum destes pequeninos, eu vos digo, que os seus anjos veem sempre a face do meu Pai que está nos céus. Então, Jesus aqui ele está pedindo para nós nos mutilarmos. Arranca o teu olho, arranca o teu pé, arranca a tua mão. Não, ele está pedindo o nosso arrependimento. O nosso arrependimento sincero, que é o que é feito lá com Jonas, né? Quando ele fala, não, eu quero morrer. Eu não quero me arrepender, não, eu quero morrer. Não, Jesus, Deus, né? Através de Jesus, pede isso para nós. O nosso arrependimento sincero. Para que a gente não volte aqui com os mesmos problemas que nós daqui saímos, né? Se for assim, é a mesma coisa que quando a gente vai em algum lugar para resolver um problema e nós não conseguimos resolver. Saímos de lá frustrados. E é assim que nós queremos sair desta vida, frustrados, né? Esperando a misericórdia divina, até quando? Ângelo, para se pensar, de fato, para se pensar, né? O quanto nós ainda relutamos, o quanto nós resistimos, e essa simplicidade dos ninivitas realmente nos constrange, né? Nos constrange. Andressa, quero te ouvir já aí deixando as suas palavras finais, agradecendo a tua participação, e deixando aí as tuas impressões a respeito da mensagem de hoje e o sinal de Jonas, o nosso estudo no NEP. Falando desse último episódio aqui, do segundo chamado de Jonas, é interessante que quando ele atende o chamado pela segunda vez, para que ele vá dar o aviso ao povo, eu acredito que ele teve mais vergonha, que esse ressentimento dele foi mais vergonha dele mesmo do que outra coisa, por ele não ter conseguido entender que as pessoas, elas podem mudar, né? As pessoas, elas podem se arrepender, as pessoas, elas podem sim aceitar a mensagem de Deus sem sequer nunca antes tê-la ouvido falar, como a Mariana já tocou nesse ponto, né? Porque a nossa geração, ela está muito cheia do quê? De São Tomé, né? São os fariseus querendo sinais, né? Eu preciso ver para crer.
E Jesus fez tantos milagres que naquela época muita gente viu e mesmo assim ainda não acreditou, né? Eu fico pensando que o povo de Nínive são aqui da parábola muitos os chamados e poucos os escolhidos, não é verdade? Porque se surgisse um Jonas hoje na nossa cidade, pedindo o nosso arrependimento, dizendo que em 40 dias Barra Bonita ia ser destruída, se a gente não parasse com a maldade, com a perversidade, com tudo o que nos traz a morte em vida no corpo, eu fico me perguntando quantos de nós iria jejuar, iria se cobrir, iria fazer os animais jejuar, para que Deus tivesse misericórdia do nosso espírito. Então, se a gente trouxe essa mensagem de Jonas para dentro do nosso lar, para dentro da nossa vida, com certeza a reflexão ela vai ser profunda, né? Porque ninguém sabe qual vai ser a data de duas coisas. Primeiro, do nosso desencarne. Então, quando ele nos fala do arrependimento ainda em vida, é a chance que a gente tem de não ter que voltar na próxima expiação, na próxima reencarnação, fazendo uma expiação, uma reparação dolorosa. É a chance que a gente tem de se melhorar e de ainda nessa reencarnação dar um passo para frente, né? Não estacionar no mesmo lugar. E o segundo ponto desse arrependimento seria a nossa comunhão, né, com Deus, né? Quando Jesus disse para Tomé que bem-aventurado, feliz seria aquele que não precisa nem ver nem tocar para ouvir as palavras de Deus, né? As palavras que vêm do reino de Deus. Isso está muito presente hoje, né? O quanto de nós estamos em comunhão com Deus e não precisamos de nenhum milagre para acreditar na sua misericórdia e no seu poder. Eu queria já deixar aqui meus agradecimentos, meu boa noite para a Má, para o Ângelo, para o Paulo, para todo mundo que nos acompanhou. E o meu desejo é que realmente essa reflexão de Jonas nos acompanhe todos os dias, para que quando a gente pensar em levar a mensagem de Deus para alguém, a gente não chegue antes da mensagem com um julgamento. Porque muitas vezes, antes de falar de Deus, a gente já chega julgando se aquela pessoa é capaz ou não de entender e de ser absorvida, né? De ser perdoada por Deus. Então, que primeiro a mensagem atue em nós para que nós a entendamos e para que nós possamos, assim, disseminá-la entre o nosso próximo. Grande abraço, obrigada, viu? Tudo bem, Andressa. Valeu pela participação na noite de hoje aqui no nosso estudo do NEP, tratando sobre o livro do profeta Jonas, o sinal de Jonas. Mariana, deixando suas palavras finais, seu boa noite, mais uma vez, grato pela tua participação. Boa noite a todos, eu quero agradecer mais uma oportunidade de estudo e deixando essa mensagem final de que aprender com o Jonas, né, toda essa história, né, na verdade nós estudamos a história dele, né, o significado do que é o perdão, do não julgamento e começar a olhar ter um olhar ao próximo com um olhar de espíritos, não de olhar encarnado. Quando a gente consegue ter um olhar de espírito, nós conseguimos enxergar um espírito dentro de um corpo que tem uma história, que tem as suas decisões, que tem os seus medos, que tem as suas lutas. Se possível, estender a mão, se não, procurar auxiliar através de oração, mas sem julgamentos, porque é isso que nós somos, espíritos encarnados. É só essa mensagem. Muito bem, Mariana, muito bem lembrado. Ângelo, mais uma vez, grato pela tua presença, participação e comentários, né, aqui no nosso estudo do NEP, deixando suas palavras finais e o teu boa noite. Emerson, sou eu que agradeço, muito obrigado pelo aprendizado, mais uma vez, né, a chance de aprender. E é interessante a gente estar falando sobre esses assuntos,
tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é uma pergunta que sempre nos fazem, né? O espírita lê o Evangelho do Cristo? O espírita segue o Evangelho do Cristo? Então esses estudos estão mostrando para todos, aqueles que nos assistem, que não são espíritas, que nós seguimos sim o Evangelho do Espírito, do Cristo, mas com uma visão um pouquinho diferente daquilo que nos foi ensinado lá atrás. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. Um abraço. É isso aí, Ângelo, é relembrar as palavras do Mestre e aprender as demais coisas, né? É a promessa do Consolador prometido. Gente, como referência final aqui, lembrando, né, os amigos trataram disso ao longo do estudo também, a Mariana fala sobre olhar do Espírito a respeito das coisas, ó. Capítulo 23, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, o item 8, o último parágrafo, vou fazer aqui uma breve referência e deixar para vocês, ó. A vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Sua existência terrestre não é senão transitória e passageira. É uma espécie de morte, comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. E conclui: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito. E de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não está na terra, mas no céu, porque lá somente está a verdadeira vida, gente. Esse é o recado. No estudo da noite de hoje, livro do profeta Jonas, tema o sinal de Jonas, deixamos aqui para vocês, série Berço do Evangelho, com base em nossa obra Antigo Testamento, Berço do Evangelho, com o nosso pedido de paz, luz, iluminação espiritual para todos nós, para a sequência dessa semana. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima.